E eu quero falar da maior armadilha, que quando a gente vai buscar o nosso propósito profissional, compartilhar nossas ideias, sei lá, eu tive uma ideia, estou pensando em fazer alguma coisa da minha carreira, estou pensando em fazer alguma coisa na minha vida, qual que é a maior armadilha que eu percebo que as pessoas quase 100% caem? É querer comunicar para outras pessoas as nossas ideias antes da hora. Exatamente. Essa é a maior armadilha que, assim, grandiosíssima parte das pessoas cometem. A maioria das pessoas saem abrindo a boca para todo mundo, tá? Então, o que a maioria das pessoas fazem? Isso, saem pedindo a opinião dos outros enlouquecidamente. Pede opinião até pro papagaio. Pai, mãe, vó, tio, papagaio, amigo, melhor amigo, amigo do amigo. E aí, o que acontece? Qual é a consequência de tudo isso? Um monte de opinião alheia. E o que é a opinião alheia? Nada mais é do que o julgamento alheio. E o julgamento alheio nada mais é do que um monte de vidas, um monte de histórias, um monte de crenças de outras pessoas. Entenda isso. Toda vez que alguém está te dando alguma opinião sobre alguma coisa, aquela pessoa está falando sobre o que ela viveu, sobre a história que ela já experienciou, sobre as crenças limitantes que ela tem, sobre as coisas que ela já ouviu falar. Entende? Então, se por exemplo, vou dar um exemplo, nossa, sei lá, me surgiu isso agora. Vamos supor, se um dia eu já trabalhei no McDonald's e foi meu primeiro emprego e eu amei trabalhar no McDonald's. E aí alguém vira para mim e fala assim: ai, Carol, eu tô pensando em trabalhar no McDonald's, o que você acha? Se foi meu primeiro emprego e eu amei, eu amava hambúrguer, eu amava McLanche feliz, enfim, vamos supor que eu amava. Eu vou falar: nossa, que demais! Vai lá, vai dar super certo. Isso é muito legal, a empresa. Tem McLanche, você pode comer McLanche feliz todos os dias, é demais. Show? Show. Essa vai ser a minha opinião. E aí você vai guardar essa opinião para mim. Mas aí, vamos supor que uma outra pessoa trabalha no McDonald's e que, ela perdeu o emprego e conseguiu um emprego no McDonald's e ela odeia trabalhar no McDonald's. Só que, tipo assim, foi um emprego que ela conseguiu e ela trabalha lá, ela odeia lanche, ela é vegetariana, por exemplo. Imagina isso. E ela vai perguntar, e aí você vai perguntar para essa pessoa: você também trabalha no McDonald's? Me conta, você gosta de trabalhar aqui? Nossa, não, é um porre trabalhar aqui, eu odeio trabalhar aqui, não tem nada a ver. Gente, é obrigada a comer hambúrguer todo dia, eu não consigo mais. As condições são péssimas, eles não pagam nenhuma... Eu não sei, né, tá, gente? Eu não sei se é assim, tá? Eu não sei, eu acho que não é. Mas, enfim, é só um exemplo. Enfim, mas a pessoa vai trazer uma visão completamente negativa. E aí você começa a falar: poxa, mas então será que é horrível? Agora imagina, você vai ficar entre a cruz e a espada, pedindo a opinião de duas pessoas. Aí você vai procurar uma outra, que vai te dar uma outra opinião. Aí você vai procurar uma outra. Agora, imagina quanto mais pessoas você for falando, mais opiniões você vai tendo. E imagina se cada opinião, uma for diferente da outra. Você vai ficar com um grande ponto de interrogação na sua cabeça. E aí, muitas vezes, o que isso pode fazer com você? Isso pode te travar. Isso pode te desmotivar. Isso pode fazer você mudar de ideia. Isso pode fazer você desistir antes de pesquisar de verdade sobre determinado assunto. Esse que é o ponto. Antes de você ir lá e você criar a sua opinião sobre determinada coisa, antes de você ir a fundo, você pesquisar, você ir além em determinado assunto, você não. Você vai lá e pergunta para as pessoas: o que você acha isso? Eu estou pensando em fazer isso. O que você acha? O que você acha? O que você acha? E escuta um monte de julgamento. Lembre-se, conselhos nada mais é do que julgamentos. Os conselhos são julgamentos. E os julgamentos são todos baseados nas histórias, nas vidas, nas crenças que aquelas pessoas têm, que aquelas pessoas estão dando. Então, assim, gente, para pensar. E outra, pelo menos quando você for pedir conselho para alguém, peça conselhos de pessoas que tiveram uma vida, que têm crenças, que tiveram histórias pelo menos parecidas com a sua. Porque aí você vai lá e vai pedir um conselho, por exemplo, para sua avó. Gente,
Não que a sua avó ela não possa te dar um conselho, é claro que possa, sabedoria sênior, né? A sabedoria de pessoas mais velhas, elas têm muitas sabedorias. As minhas próprias avós, às vezes elas falam coisas que eu falo, nossa, realmente são muito consideráveis. Mas eu falo com as minhas avós depois que eu já formei a minha opinião sobre determinado assunto. E não quando eu estou totalmente crua sobre aquele assunto, entende? Por quê? Porque aí eu já tenho a minha opinião formada. E aí eu simplesmente eu lapido a minha opinião com base no que eu já estudei, que eu já pensei, eu já refleti. Vocês conseguem perceber a diferença? Só que qual é o grande erro das pessoas? Elas não fazem isso. A maior armadilha que a gente cai é sair pedindo opinião alheia, principalmente da nossa vida profissional, para os outros, sem nem parar para pensar antes direito no assunto. E aí pede para qualquer pessoa, para pessoas que às vezes não tem nada a ver com a nossa vida, nada a ver com a nossa história, no sentido de similaridade, que tem crenças muito diferentes, de vivências muito diferentes, e as pessoas têm uma visão de mundo muito diferente. E aí isso vai te travando, e aí isso vai te trazendo aquela angústia, e aí você vai falar, quer saber? Ai, não aguento mais, estou travado, estou desmotivado, não sei o que eu quero para mim, e aí você volta de novo para aquela estaca zero, para aquela sensação de, não sei mais, eu achei que eu tinha uma ideia, mas agora eu percebi que eu não tenho uma ideia, e agora, ó céus, ó vida, e... Sabe do que eu tô falando? Eu sei que você sabe do que eu tô falando. Porque eu já cometi esse erro, tá? E olha, eu já cometi esse erro, os meus clientes já cometeram esse erro. E é engraçado, porque assim, se vocês não sabem, eu já trabalho há mais de 3 anos como coach, né? Especialista em carreira. E é muito engraçado, porque a gente vai lá, faz todo um trabalho, né? Com o processo de coaching. E aí, as minhas, né? Que a maioria das minhas clientes são mulheres, mas eu tenho alguns homens queridos. E assim, e aí os clientes pegam e a gente tá lá no processo, muitas vezes nas primeiras sessões. E a pessoa no processo de coaching fica ansiosa, né? Fica, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu tô tendo algum insight? E a gente, quando começa a ter alguns vislumbres de possibilidades profissionais, de caminhos profissionais, a pessoa faz o quê? Fica extremamente ansiosa. E assim, a gente está no começo, a gente começou a ver uma luz no fim do túnel. Aí a pessoa fica ansiosa, aí ela já vai sair compartilhando com Deus e o mundo, sem nem saber o porquê que ela está compartilhando, sem nem ter se aprofundado nada ainda. E aí ela chega e volta na semana seguinte comigo, né, na sessão, e fala, Carol, você não sabe. Eu acho que não, acho que tá tudo errado, vou desistir de tudo, porque, não sei, acho que não vai dar certo, eu tava pensando nisso, eu acho que não é bem por aí. E aí, o que acontece? A pessoa fica totalmente desmotivada. E eu falo, calma, mas por quê? O que aconteceu? A gente nem aprofundou nesse assunto, a gente nem falou sobre isso, por que você já tá falando que não vai dar certo? A gente nem olhou. Aí ela fala, não, porque eu tava falando com meu pai, eu tava falando com meu tio-avô, eu tava falando com meu melhor amigo. Eu falo, mas quem mandou você falar com seu tio-avô, com seu pai, com seu melhor amigo? Que às vezes eu tenho que dar umas... Sabe? Porque eu falo, calma, não é pra você ser ansioso. O nosso trabalho, né, com os meus clientes, é justamente eu te ajudar nessa caminhada. Não é pra você sair compartilhando com meu marido, né? Porque às vezes a gente quer compartilhar com os nossos maridos, com as nossas esposas, e aí vem lá um balde de água fria na nossa cabeça. Só que calma, ainda não. Sua ideia, ela nem tá bem condensada na sua cabeça, você nem ainda entendeu direito o que você quer, você já sai abrindo o bocão para todo mundo. Calma! E não é nem essa... que tem aquele ditado popular, né, de que, não pode falar, porque senão o povo vai colocar olho gordo. Não é nem sobre isso. É sobre você não ter digerido ainda bem as ideias da sua cabeça. Então, não fale ainda para ninguém. E aí é isso, eu falo para os meus clientes, calma, por que você está falando isso? Você ainda nem digeriu ainda as ideias e você já está falando que com os outros? Não é esse caminho. Vamos aos poucos, vamos definindo aos poucos
o que a gente vai falar e depois você compartilha. E depois a gente vai para o próximo passo. Por quê? Porque é normal querer compartilhar nossa opinião com os outros. Não é nada de, ai, meu Deus, é porque eu sou muito dependente, Carol? Por que eu tenho tanta necessidade de querer compartilhar minha opinião com os outros? Quer dizer, querer a opinião dos outros? É porque o problema sou eu? Não. É natural do ser humano, querer a aprovação dos outros, querer a opinião dos outros. Somos seres sociais. Entenda isso, somos seres sociais. E toda vez que a gente escuta a opinião do outro, toda vez que a gente compartilha, de certa forma, a gente se sente mais seguro. Então tá tudo bem, tá? Tá tudo bem você querer compartilhar. Não tem problema nenhum. O problema é quando você só quer compartilhar antes queimar a largada, entende? Antes da hora. Então, assim, entenda. Lembra que existe... Eu já compartilhei com vocês várias vezes as 4 necessidades básicas do ser humano. E uma delas é pertencer. A questão do pertencimento tem muito a ver com isso de querer compartilhar. Por quê? Quando você compartilha, você consegue pertencer, você consegue ser acolhido. Só que pensa, se você compartilha a sua opinião, a sua ideia, e a pessoa ela não te acolhe, ela fala, ai, não acho que essa ideia é boa, eu acho que isso não dá certo, você tem a sensação contrária do pertencimento, do acolhimento. E aí, qual que é o problema? Aquilo, que aí você pode se sentir travado, você pode ficar desmotivado, você pode ficar, ai meu Deus, então será que isso não é para mim? Isso aqui é o incorreto, você pode se desestimular e você pode desistir antes mesmo de nem refletir se é isso. E às vezes a pessoa ela só não te apoiou porque você não explicou os reais motivos, o que você realmente está pensando, porque na sua cabeça você ainda não conseguiu trazer o embasamento forte o suficiente para aquela pessoa pensar e falar, nossa, é verdade, eu te apoio. Consegue entender? Por quê? Porque quando não está maduro na nossa cabeça ainda, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, eu estou pensando em fazer isso. Aí a pessoa começa a te questionar, você não sabe as respostas. Aí a pessoa já começa, tá vendo? Não é? Então não é isso, então não é isso, então não é isso. E aí você fala, então não é isso. Só que às vezes você nem procurou ainda as respostas. Às vezes as respostas, elas até viriam se você procurasse antes. Só que como você nem procurou, você não sabe. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? É muito importante vocês reconhecerem isso. Isso muda. Depois que vocês reconhecem essa armadilha, vocês conseguem observar, controlar esse ímpeto, sabe? De, vou compartilhar. Opa, não, calma. O que é muito importante para falar para vocês? Que eu não estou falando, como eu disse para vocês, não estou falando para vocês não compartilhar nada com ninguém. Eu só estou falando para vocês não queimarem a largada. Estou falando para vocês fortalecerem na cabeça de vocês, primeiro, a ideia, amadurecerem a ideia, para depois compartilhar, tá bom? E eu quero compartilhar com vocês o porquê que normalmente a gente sai abrindo a boca para todo mundo, sem antes pensar, sem antes amadurecer a ideia, sem antes refletir sobre aquele pensamento, sobre aquela ideia profissional, sobre aquele insight profissional. Porque assim, quantas vezes a gente pega e sai falando pelos cotovelos, falando, você não sabe, tive uma ideia e já quer falar, compartilhar com 300 pessoas diferentes. Por que isso acontece? Tem 2 principais motivos, tá? 2 principais motivos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro, preguicite aguda. Preguicite aguda. Preguiça, isso mesmo. A gente tem preguiça. É o caminho mais fácil. É muito mais fácil a gente chegar para os outros e falar, o que você acha, hein? Você acha que isso é bom? Tava pensando nisso. Não sei. É muito mais fácil perguntar a opinião dos outros, sair pesquisando um monte de coisa, do que ir atrás, do que pensar. Concorda? Deixa que o outro pense por mim. Deixa que o outro se preocupe por mim. É isso. É preguiça. Dói, né? Dói, mas é real. Tá? Só que também tem um outro ponto que é muito real. E o outro ponto é o quê?
não querer assumir 100% a responsabilidade. E isso também é um ponto muito verdadeiro. Por quê? Quando a gente quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem uma responsabilidade ao tomar aquela decisão, certo? Beleza. E o ponto é, a responsabilidade que a gente tem ao tomar aquela decisão é menor quando a gente compartilha com alguém. Como assim, Carol? Por exemplo, se eu vou comprar um carro novo, vou comprar um carro novo. Se eu compro sozinha um carro, se o carro for bom, opa, legal, bônus meu. Todo mundo vai falar, nossa, que legal, você comprou sozinho esse carro é muito bom. Caramba, você que escolheu, é o melhor carro. Ele faz tantos quilômetros com gasolina. Eu não entendo nada de carro, tá? Mas estou falando algumas possibilidades ali. Nossa, o motor é muito bom. Legal, show. Vão me elogiar, vão falar, parabéns, show. Tá bom. Agora, se eu comprar sozinha um carro mequetrefe, um carro que é um cocôzinho ruim, e eu pagar caro por isso, comprei esse carro, eu vou estar toda feliz. Olha o carro que eu comprei. O povo vai chegar para mim e falar, o quê? Você comprou esse carro? Esse carro é muito ruim. Não acredito que você comprou esse carro. Esse carro é caríssimo. E o motor é uma porcaria. Ele é gastão de gasolina. Esse carro não presta. É como se fosse um carrinho chinfrim. Bababi, bababá. Vão me encher o saco. Vão falar, nossa, não acredito que você fez isso. Ou seja, a responsabilidade por ter comprado o carro vai também ser 100% minha. Só que, imagina, o quanto que eu vou me sentir mal por isso. Então, normalmente, o que a gente faz? Principalmente para comprar o carro. A gente vai lá e pede a opinião de outra pessoa. O que você acha de eu comprar tal carro? Vem dar uma olhadinha comigo em tal carro. Por quê? Porque se eu comprar um carro ruim, eu estou dividindo a responsabilidade. Então, eu e o meu esposo. Então, comprei o carro ruim. E alguém vem falar, esse carro não presta o quê? Eu falo, mas o Rick também, ele que falou também que eu ia comprar o carro. O pai dele também. Vocês percebem? Dividi a culpa. Então, eu não fiquei com a cara de tacho sozinha. Eu dividi a cara de tacho com ele. Eu dividi a responsabilidade com ele. E é a mesma coisa quando a gente vai pedir opiniões sobre decisões profissionais. Quando eu vou, por exemplo, tomar uma decisão na minha vida profissional, eu tenho uma ideia da minha vida profissional, e aí eu falo, nossa, eu tive essa ideia, acho que eu vou fazer isso, e aí eu vou lá e quero compartilhar com alguém, eu tenho essa necessidade imediata, sem antes amadurecer essa ideia de compartilhar com alguém, eu quero antes evitar a preguiça, evitar gastar energia à toa, e eu quero antes dividir a responsabilidade com alguém. Só que, meu bem, a gente não é criança. Criança que precisa dividir a responsabilidade porque ela não é 100% capaz de ter 100% a responsabilidade em suas mãos. Todos nós, a não ser que tenha alguma criança aqui me assistindo, mas todos nós que somos adultos, temos plena convicção e plena capacidade, não é nem convicção, plena capacidade de tomarmos as nossas decisões sozinhos, de sermos 100% responsáveis, principalmente pelas nossas decisões. Só que qual que é o grande erro que a gente comete? A gente não quer se responsabilizar pelas nossas decisões. A gente não quer se responsabilizar pelos nossos atos. Então, a gente prefere jogar a responsabilidade nas costas dos nossos esposos, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos chefes, seja lá de quem for. E aí a gente não assume a responsabilidade. Faz sentido? Eu tenho certeza que para muita gente essa carapuça vai servir. Para muita gente a carapuça vai servir.